E aí, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Zé André, eu sou especialista em alta performance humana e hoje vamos falar sobre um tema, sobre, na verdade, um tabu, que é a demissão. Muitas pessoas encaram isso como o final do mundo. E eu quero te tranquilizar, olha para mim, fica tranquilo, demissão não é o final do mundo. Eu vou, por analogia, te explicar uma coisa que acontece muito nos esportes. Eu sou especialista em alta performance humana, como te falei, atendo muitos atletas, muitos artistas, muitos empresários também. Muitas vezes um atleta sai de um clube com baixa performance, ele é afastado do clube ou o clube vende esse atleta que não conseguiu performar e esse atleta vai para um outro clube e super performa no outro clube. O que a gente aprende com isso? Que a demissão, o desligamento não é o final, ele pode ser o início de uma grande jornada, inclusive. O que acontece é que a cultura da sua empresa ela vai atrair colaboradores e vai fazer com que eles performem muito e talvez a cultura da sua empresa não atraia ou não consegue extrair o melhor daquele colaborador. Então, primeira coisa, demissão não é o final do mundo, não é algo catastrófico, não é. Agora, o que eu tenho que aprender com a demissão? Primeira coisa que você tem que olhar para a sua empresa e olhar com muito critério, com muito autorresponsabilidade é, no ato da demissão, se o seu colaborador no ato da demissão for surpreendido pela demissão, significa que não houve a gestão apropriada para aquele colaborador. Não pode ser, olha, eu fui demitido, mas como assim? Ninguém me avisou, ninguém me disse que eu não estava performando como deveria, ninguém chegou perto de mim e me deu um feedback, ninguém ajustou minha conduta, ninguém implementou em mim competência para que eu pudesse performar e eu sou sumariamente demitido sem um acompanhamento disso. Então, primeiro aprendizado que você tem que ter, e olha isso com muito carinho na sua empresa, se o seu colaborador ele for surpreendido no ato de demissão, significa que não houve gestão, não houve esse acompanhamento, não houve o zelo. Talvez você não agiu da forma correta, apropriada com aquele colaborador, ok? E quais são as causas da demissão, Zé? Cara, eu posso ter contratado mal, eu posso não ter entendido, o meu processo de recrutamento e seleção ele pode não ter sido o mais correto, o onboarding pode não ter sido o melhor, né? O onboarding, você já sabe, você me acompanha aqui, sabe que o onboarding é aquele aculturamento, é aquela primeira semana onde ele vai transitar por todos os setores. Eu vou falar sobre a cultura, sobre missão, visão, valores, talvez não foi bem feito, ou talvez aquele gestor imediato daquele colaborador não conseguiu extrair dele tudo aquilo que poderia ter extraído, ok? Uma outra causa é, talvez não teve um acompanhamento do RH, da gestão da carreira daquele colaborador. São fatores que você tem que olhar para a sua empresa e falar assim, eu estou fazendo isso da forma correta? E você deve estar se perguntando, Zé, e qual é o momento ideal para eu demitir um colaborador? Não existe momento ideal, mas uma pergunta vai nortear e vai te dar insumos para essa resposta. Olhando hoje, imagine que você chegou agora na sua empresa e olhando para cada colaborador, sabendo o que você sabe dele hoje, você contrataria? Se um deles pedisse demissão, qual seria o seu sentimento? Satisfação? Me livrei dele? Ou caramba, perdi um grande colaborador? Se a resposta é, sabendo o que eu sei dele hoje, eu não contrataria, está na hora de demitir, sabe? Porque se você não contrataria, você também não vai promover ele. Eu já falei muito sobre plano de carreira. Se você tem um funcionário, você não vislumbra um crescimento para ele dentro da sua empresa, você sabe que esse cara está fadado o quê? Ele vai ficar lá até o momento que você encher o saco dele, ou ele pede demissão, você vai demitir ele. Sabendo que você sabe dele hoje, se você não contrataria, talvez seja a hora de demitir. Se ele pedisse demissão, você ficaria aliviado? Talvez seja o momento de decidir. Sabe por quê? Porque isso é um ato de covardia. Se eu tenho um cara no meu time que eu não contrataria ele hoje, sabendo que eu sei dele hoje, eu sou covarde, porque eu não vou promover ele. Lembra que eu comecei o vídeo falando? Talvez ele não performe na sua empresa. E talvez ele vá para uma outra empresa e faça um excelente plano de carreira e seja bem sucedido profissionalmente. Não é justo você fazer isso com esse colaborador, não é honesto. Eu vejo muitos empresários falando, não, eu vou cansar esse cara até ele pedir demissão. Qual é o recado que você está dando para o seu time, para os outros colaboradores? Existe meritocracia na tua empresa? Acho que não, né? E o clima fica péssimo. Então, olha só, sabendo que você sabe hoje, não contrataria, hora de demitir. Agora, demitir. E aí, Zé, o que eu faço?
vou te dar 2 dicas que podem mudar a sua empresa. Anota aí. Reunião de desligamento. Zé, reunião de desligamento, demitir o cara e vou fazer uma reunião de desligamento? Sim, você vai fazer uma reunião de desligamento. E ali você vai fazer 2 perguntas que eu vou te ensinar. Você vai tirar ali todo aquele sentimento, talvez aquela rusga que tenha no momento da demissão, mas ali pode ter insumos extraordinários para você levar a sua empresa para o próximo nível. Anota as perguntas. Fulano, que já foi demitido, se você tivesse sentado na minha cadeira, o que você faria diferente? E anota. Isso aconteceu comigo e eu vou contar já já para vocês. Então a primeira pergunta é, cara, sentado na minha cadeira, o que você faria diferente? E segunda pergunta, o que faltou da parte da empresa para você, para que você pudesse desenvolver todos os teus dons e talentos aqui na empresa? O que faltou da empresa para que você pudesse chegar nesse nível? E cara, ali vem preciosidade. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu na minha empresa. Eu demiti uma pessoa, fiz essa reunião de julgamento e perguntei, me diz uma coisa, o que você faria diferente se estivesse sentado aqui na minha cadeira? Ela falou assim, Zé, já viu quanto que você investiu em hardware, em software? Já viu quanto você está investindo, cara, em modernização da tua empresa, ar-condicionado, pintura? Falei, pô, vi, eu achei que ela estava falando uma coisa muito boa, né? E ela falou, pois bem, Zé, está proporcional o quanto você está investindo nisso e o quanto você tem investido em pessoas? Por exemplo, em mim, eu só fiz um curso com você durante esse tempo que eu tive na tua empresa. E aquilo foi como um soco na minha barriga, eu falei, cara, ela tem razão. E a partir daquele feedback que ela me deu numa reunião de desligamento, eu decidi e botei uma norma na minha empresa que qualquer colaborador a cada 6 meses tem que fazer um novo curso na empresa. Então olha quanta riqueza que teve numa reunião de desligamento. Fez sentido para você? O que você precisa melhorar na sua empresa? Então, aprendemos que demissão não é o fim